Diplomata e ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, morreu na quarta-feira aos 100 anos. Acusado de crimes de guerra e admirado pelos feitos na política internacional, Henry foi um dos nomes mais marcantes da segunda metade do século XX. Um dos nomes que dominou a política mundial na segunda metade do século XX. Como poucos, moldou o curso moderno das relações internacionais. Aos 100 anos, morreu na última quarta-feira Henry Kissinger, que no cargo de secretário de Estado dos Estados Unidos durante os governos Nixon e Ford, angariou tanto os admiradores quanto os críticos. O nome de Kissinger é comumente associado à Realpolitik, diplomacia baseada na praticidade. Famoso por uma fala afiada, sempre com um toque de um sotaque alemão nativo, capitalizou uma imagem de poder e trabalhou como consultor mesmo décadas depois de deixar o governo. Louvado pela perspectiva fria que sempre buscava impor os interesses dos Estados Unidos, foi comparado aos grandes estadistas da história por admiradores. Mas para muitos, especialmente na esquerda, Kissinger era considerado um criminoso de guerra que nunca foi julgado pelo papel na expansão da guerra no Vietnã e no apoio ao golpe militar de 1973 no Chile. It has no written code. Batizado Heinz Alfred Kissinger, nasceu numa família judaica em Forth, na Alemanha, em 27 de maio de 1923. Em 1938, fugiu do regime nazista com a família e se estabeleceu em Nova York. Enquanto estudava contabilidade, foi recrutado pelo exército para lutar na Segunda Guerra Mundial, quando serviu em uma unidade de inteligência encarregada de identificar nazistas. Ao retornar para os Estados Unidos, se transferiu para a Universidade de Harvard, onde iniciou a carreira acadêmica. Em pouco tempo, assumiu funções de consultoria no Conselho de Segurança Nacional e no Departamento de Estado, durante as presidências de John Kennedy e Lyndon Johnson. Os anos de trabalho na política e o apoio a Richard Nixon lhe renderam o cargo de secretário de Estado ao suceder William Rogers, que renunciou em 1973 após o escândalo de Watergate. Enquanto Nixon deixava marcas com uma forte política anticomunista, Kissinger conseguiu implementar um método para encontrar áreas em que os Estados Unidos poderiam aliviar as tensões com a União Soviética. Apesar disso, em uma tentativa de alienar Moscou, tomou a histórica decisão de se aproximar da China comunista, isolada desde a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, e pavimentou um caminho para o estabelecimento de laços diplomáticos. Ao longo dos anos, o histórico de Kissinger foi submetido a um intenso escrutínio. Em um livro de 2001, o escritor Christopher Hitchens afirmou que ele deveria ser processado por crimes de guerra e contra a humanidade. Documentos sigilosos mostraram o papel direto dos Estados Unidos em minar o governo do presidente socialista chileno Salvador Allende, com o apoio a funcionários que mataram um general que se recusou a participar da tentativa de golpe de 1970. Kissinger se manteve disponível para os republicanos quando retornaram ao poder com Ronald Reagan e raramente perdeu oportunidades para dar conselhos, disposto a se deslocar de Manhattan para Washington quando era chamado. Em 1970, descreveu o poder como o maior dos afrodisíacos.